Pare de se enganar, achando que já fez de tudo para ser realizado sentimentalmente. Você ainda não está feliz na vida sentimental, conjugal, no relacionamento familiar, porque você ainda não se casou com o Senhor Jesus. Casar-se com Jesus, sim, Ele nos convida. Ele é o noivo e nos considera como a noiva, mas Ele não nos obriga a aceitá-lo, a casarmos com Ele. Essa atitude de você e eu casarmos com Jesus é uma decisão pessoal, individual, e Ele está esperando por você no seu altar. Neste domingo você terá a oportunidade de se casar com o Senhor Jesus, por meio da entrega e do batismo com o Espírito Santo que vai acontecer, pois nós vamos buscar fervorosamente o Espírito Santo. E você que já é batizado, você será renovado. Aí está a razão pela qual você não tem sido feliz na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida conjugal. Você ainda não está casado com o Senhor Jesus. Quando isso acontecer, você nunca mais será a mesma pessoa. E eu vou provar, por meio dos casos verídicos que exibiremos aqui agora, você vai se dar conta que o que está faltando é você se casar com o Senhor Jesus. Em dias tão difíceis, como encontrar a paz tão desejada? Como não perder o melhor de nós, que é a nossa essência? Eu tenho um convite mais que especial para você. Venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Um lugar que ajudará você na conquista da paz interior e exterior tão sonhada e na conexão real com o verdadeiro sentido da vida. Meu nome é Regina e é a primeira vez que eu estou no Templo de Salomão. Eu fui recebida perfeitamente bem. Eu não senti nenhum tipo de preconceito. Eu não paguei nada para entrar aqui, é tudo gratuito. Que é espetacular e parece que você está sentindo que está em Israel. Tudo chama atenção, muita energia boa mesmo. É uma energia inexplicável, eu estou muito emocionada. Traz sensação de paz, de querer estar mais perto de Deus. Paz que Elimar também garante sentir quando visita este santo lugar, acompanhado da esposa Solange. Meu nome é Elimar, eu sou católico e tenho vindo nas reuniões do templo. Eu sinto uma energia de paz, sossego, passa tranquilidade para a gente, né? Muito amor, atenção que o pessoal dá para a gente aqui. Nunca senti mesmo, na verdade, tipo de preconceito, fui sempre bem tratado aqui, muito pelo contrário, né? Muito bem tratado, mas muito bem tratado, mas me sinto à vontade aqui, toda vez que eu venho me sinto muito bem, como se fosse um pedacinho de Israel aqui. A gente vem, se sente como se estivesse lá, muita paz, muito sossego, uma energia muito boa. É isso que isso tudo aqui, essa estrutura passa pra gente aqui. O que mais me chama atenção aqui é um templo que eu nunca vi em outro lugar. As colunas, o tamanho, a grandeza, a quantidade de pessoas mesmo, tudo chama atenção aqui pra gente. Então, a maior coisa que eles passam pra gente, que a gente sente aqui, é o amor ao próximo. O bem-estar e a paz que servem de inspiração e motivação para retornar mais vezes ao Templo de Salomão. Volto mais vezes, com certeza venho mais vezes sim, não vou deixar de vir aqui não. Mesmo sendo de outra religião, não vou deixar de vir aqui. Independentemente da sua crença ou religião, venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A senhora Regina não estava casada com o Senhor Jesus, mesmo frequentando outras denominações, mas aqui no Templo de Salomão, ela teve esse relacionamento com ele e sentiu-se em paz, segura, como nenhum outro lugar, frequentando aqui o Templo de Salomão.
O senhor Elimar, católico, ele sente o amor ao próximo, o respeito, a segurança. Ele tem vindo aqui ao templo, juntamente com a sua esposa, e tem tido experiências maravilhosas com Deus. A proposta de Deus, a proposta do Espírito Santo é que você tenha comunhão com Ele e seja realmente uma pessoa feliz, realizada em tudo. A sua felicidade não depende de pessoas, de lugares, de coisas, mas sim do seu relacionamento, um relacionamento estreito, um relacionamento com o Espírito de Deus, o único capaz de fazer você feliz de verdade. Por isso, vença a distância, vença as críticas, o preconceito, as mentiras, os fake news, o orgulho. Coloca de lado tudo isso e vem aqui. Venha ao Templo de Salomão, chegue cedo. A partir das 17 horas, neste domingo, você vai recolher um pouco da água do poço do solo sagrado, símbolo do Espírito Santo. Nós vamos colocar o adesivo com as palavras do Senhor Jesus na sua garrafinha, pois ele afirmou que aquele que crer nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer que flua do seu íntimo alegria, segurança, paz, definição, coragem, disposição, sabedoria. Mas para isso é necessário que você o busque. Vamos, nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo, ministrar a sua purificação. Milhares de pessoas têm participado aqui aos domingos ao pôr do sol no Templo de Salomão. Só está faltando você. Por isso, vença tudo aquilo que está separando você de Deus e esteja conosco. Se não acontecer nada, preste atenção, se não acontecer nada, você não terá que voltar. Mas acontecendo, você vai voltar. Não para me agradecer, porque não sou eu, mas para glorificar e agradecer ao nosso Pai Celestial. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou o nosso presente, cara. Deus aceitou.
neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. Meu nome é Ângela Oliveira, eu sou cabeleireira. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Fui criada numa família muito grande, muito pobre. E eu lembro assim que a minha mãe trabalhava muito, mas era o básico do básico. Então eu cresci assim na miséria mesmo, né? Eu lembro que a gente dependia muito de cesta básica e que alguém doava. Eu vendia bolo na rua com as minhas irmãs, a gente vendia bolo, café, minha mãe fazia os bolos. E a gente preparava os bolos e saía vendendo nos comércios. Então foi uma infância muito difícil. Só que assim, eu sempre tive um desejo de prosperar, né? Então, com 15 anos assim, eu comecei a trabalhar e já fui morar sozinha. Eu senti a necessidade de sair da casa da minha família. E aí trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, quando eu casei e tive minha primeira filha, veio a ideia assim de trabalhar para mim. E foi quando eu fiz o curso de cabeleireira para poder ter mais tempo de ficar com a minha filha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? As pessoas até comentavam, poxa, você trabalha muito bem, só que eu não conseguia fidelizar a cliente. Sempre acontecia alguma coisa assim que a cliente não retornava, não conseguia fidelizar. Cheguei a trabalhar em grandes redes de salões famosos, e mesmo assim não conseguia, não ia para frente. O meu esposo, ele até conseguia uns bons empregos, mas ele não conseguia ficar nos empregos, né? Ele ficava 6 meses, saía, não conseguia estabilidade. Enquanto a gente tinha só uma menina, era tudo muito apertado, uma filha, né? Quando veio a segunda filha, aí veio a necessidade tremenda, porque eu parei de trabalhar, ele ficou sozinho no emprego, ganhando um salário super baixo. E eu lembro assim que a parte mais difícil foi quando eu tinha que pegar fiado no mercadinho na rua de casa. Porque eu pegava ali fiado o mês inteiro, então quando ele recebia o salário dele, tinha que pagar o mercadinho e já não sobrava quase nada. Com 2 filhas, eu sem poder trabalhar, porque a criança era muito pequena. A minha mãe de criação, ela já frequentava a Igreja Universal, né? E eu cheguei aí algumas vezes quando eu era criança. Só que aí depois que eu cresci, ela faleceu já, né? E eu não dei mais sequência, eu parei de ir. E eu tive essa lembrança. Foi quando eu decidi voltar. Eu cheguei aí em 2 denominações diferentes, né? Mas o que me fez, assim, ficar na Igreja Universal foi o jeito que o pastor falava, né? Ele falava isso, que a gente não podia aceitar aquela situação. Falava assim, não, mesmo que você não tenha as condições favoráveis, Deus te escolheu. Se você for dizimista, se você for fiel, se você obedecer à palavra de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar direção. Foi assim que eu decidi ficar na Universal, pelo poder da fé. Assim, o jeito que o pastor pregava, passava pra gente nas reuniões era diferente. Não era assim, esse é o seu karma, ou você nasceu pobre e vai morrer pobre, essas coisas. Então, eu acreditei ali foi a semente que foi plantada em mim. Eu falei, não, mesmo eu estando em desvantagem hoje, a fé pode me reerguer. Então, eu usei a fé para poder sair do buraco que eu estava. A primeira decisão que eu tomei foi trabalhar para mim, né? Todo aquele esforço que eu colocava no emprego, quando eu era contratada, eu coloquei para trabalhar para mim, dar o meu melhor, atender as clientes o melhor que eu podia, como eu gostaria de ser tratada. Comecei também a orar pelo meu esposo, levar o currículo dele nas reuniões, usar a fé. Passei a influenciar ele também, falei assim, olha, se você não for dizimista, Deus vai abrir as portas. Foi quando apareceu a oportunidade assim, para ele trabalhar na área que ele mais sonhou. Abriu a mente, hoje ele faz 2, 3 cursos de uma vez. Tenho bastante clientes, eu tenho uma carteira assim que eu não sei falar assim quantos clientes eu tenho, mas assim, Deus envia clientes. Eu trabalho num bairro simples, mas eu recebo clientes de vários outros bairros. Aí eu nem sei como que ela me achou, ela entra em contato comigo,
gosta do trabalho, depois envia outras clientes e graças a Deus só crescendo. E assim, não para, porque sempre eu tenho outra ideia. Deus sempre vai dando direção assim de outra ideia de negócio e abracei, né? Não ficar só com uma renda, sempre produzir um pouco mais, dar um pouco mais. É assim, aquela pessoa que pegava fiado no mercadinho, hoje, graças a Deus, se tem uma pessoa assim passando necessidade, eu vou lá e eu posso fazer uma compra para ela, posso doar uma cesta básica, e isso é muito gratificante. Hoje eu vejo que todas as ideias, todas as direções, tudo o que acontece na minha vida é sempre Deus que envia, né? Não sou eu. Então eu sou a segunda, com certeza. Ele é em primeiro lugar. Que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. É Ele que me inspira. Às vezes eu acordo de manhã, o tempo não tá bom, não importa. Deus é comigo, aquela Ângela medrosa, né, não tem mais. A senhora Ângela não conheceu seus pais biológicos, cresceu em uma família grande e na miséria. Trabalhava muito, mas não conseguia prosperar. E o momento mais difícil foi quando ela tinha que comprar no mercadinho, né, fiado. Nem para o básico ela tinha. Ela se perguntava, meu Deus, até quando eu vou sofrer? Será que eu nunca vou conhecer a felicidade, a prosperidade? Nunca vou poder ter uma família e ser feliz de verdade? A Ângela, ela teve a oportunidade que ela tanto pediu. A oportunidade de conhecer a verdade. O inferno que ela vivia é porque ela não tinha um pacto, ela não tinha feito ainda o voto de Betel, que em hebraico significa porta do céu. Voto de Betel é você honrar a Deus em primeiro lugar, mesmo na dificuldade, mesmo no desemprego, mesmo endividado, mesmo passando necessidade, você empenha a sua palavra. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter formação religiosa. O que você precisa é ter caráter e honrar a sua palavra. Se você honra a sua palavra, Deus, então, Ele entra em aliança com você. Ele assume o primeiro lugar e Ele diz, vem, Ele passa a lhe guiar. Remova a infidelidade da sua vida e você conhecerá a prosperidade. Você quer conhecer uma vida abundante? A exemplo da Ângela, próspera, bem-sucedida, feliz, não pelas coisas que ela tem. A riqueza dela, como a minha, se você não sabe, ela é a mulher mais rica do mundo e eu também. Sou o homem mais rico do mundo, porque nós temos o Espírito do Criador, do Pai. Meu amigo, remova a infidelidade. Remova a infidelidade da sua vida. E você vai conhecer a prosperidade de Deus que brota no nosso íntimo. A prosperidade de Deus começa no nosso íntimo e acaba sendo refletida na vida conjugal, na saúde, na vida profissional e em todas as outras áreas da sua vida. Está duvidando? Me responda, por favor, você está duvidando? Não, eu quero que você diga. Porque se você diz, olha, eu estou duvidando, então prove esta palavra. Se não se cumprir, então você pode dizer que ela é mentirosa, mas caso contrário, você não pode falar nada. Você tem que provar primeiro. É como uma comida. Como é que você pode dizer que a comida não é boa se você não provou? Um prato, por exemplo. Você tem que prová-lo. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se não acontecer nada, então você terá o direito de dizer não funciona. Mas caso contrário, fala não, porque a sua situação pode se agravar ainda mais. Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias sem encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água.
Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que, pelo menos por alguns instantes, tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por 5 casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o deseje mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida. Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, Ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar. Você tem sede? Se realmente você tem sede do Espírito de Deus, então, meu amigo, você vai trocar tudo. Você vai se desfazer de tudo. Não é que você vai dar os seus bens à igreja, não. Quando a gente fala se desfazer, é se desprender das pessoas, das coisas. Não foi por acaso que o Senhor Jesus disse que aquele que ama pai, filho, irmão, esposa, mais do que a ele, não é digno dele.
Mas o mesmo Jesus falou que nós devemos amar até os nossos inimigos. Imagine os nossos familiares. Por eles, o Senhor Jesus afirmou que devemos dar, inclusive, a nossa própria vida, mas não amá-los mais que a Deus. E esse tem sido o erro de muitas pessoas. Amarem as pessoas ou coisas, se apegarem à sua posição social, mais que a Deus. Aí você não tem como ter a sede da sua alma saciada. A nossa alma tem sede e só uma água sacia a sede da nossa alma. E essa água é o Espírito Santo. Determine aí agora, domingo, ao pôr do sol, eu vou beber da água do Espírito Santo. Fale, verbalize isso aí agora. Neste domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, a minha alma vai ser saciada porque eu vou buscar o Espírito Santo. Eu lembro que a única voz que tinha na minha cabeça era que eu ia para uma rodovia, primeiro carro, primeiro caminhão que aparecesse, eu ia dar fim na minha vida. Como se fosse um dia de velório, um cemitério, algo do tipo. Como se desse para sentir o cheiro da morte. Casos de depressão muitas pessoas estão se afogando em medos e incertezas. Foi abalada. Eu lembro que quando chegou no auge da minha crise de ansiedade, que o auge de tudo foi justamente durante a pandemia. Tive a perda do emprego, né? Que ocasionou também eu ter que trancar minha faculdade, porque eu não tinha condições de continuar os estudos. Que já emendou também na relação do relacionamento, em questão do relacionamento, que acabou também na mesma época, na mesma semana ali. Então teve isso, teve perdas na minha família também. Eu comecei a beber, conheci ali o mundo das drogas também, né? Comecei a usar maconha. E aquilo era naquele momento, para aquele contexto ali, de tudo aquilo que eu tava vivendo, era uma coisa, para mim, era maravilhosa, era a coisa mais legal que tinha, né? Porque era uma coisa que você usava, você ficava completamente fora de si, você ia para outra realidade, mas justamente quando passa o efeito, o problema é justamente quando passava o efeito, porque quando passava o efeito, parecia que tudo aquilo que você tinha deixado para trás vinha ainda mais forte. E eu lembro que eu comecei a ser bombardeado dia e noite, por todo tipo de pensamento negativo possível. O vício no cigarro disparou, né? Eu usava praticamente 3 maços por dia, chegava a fumar 3 maços por dia. E eu lembro que a partir daí começou a desencadear realmente a depressão. Tudo aquilo foi piorando. E foi justamente aí também que começou a vir os pensamentos de dar fim na minha vida. Eu lembro que eu comecei a me automutilar, porque toda aquela frustração ela já não cabia mais em mim. Primeiramente eram cortes superficiais, né? Porque eu lembro que o desejo que tinha dentro de mim era de querer ver o sangue, de querer ver aquele sangue. Então os cortes superficiais eles já sangram bastante, então eu via aquele sangue e aquilo de alguma forma já me aliviava. Era como se fosse um escape ali pra mim. Só que ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, eu olhava aquilo e eu me sentia pior ainda, porque eu via o quão mal eu tava. Porque eu tava acabando comigo fisicamente. Até que literalmente o fundo do poço, o pior dia de todos, foi o dia que, depois de tanto ser bombardeado por esses pensamentos, foi o dia que eu tinha tirado ali para poder ser o dia que ia dar fim em tudo, que ia acabar aquele sofrimento. Eu lembro que eu vivi aquele meu dia como se fosse uma despedida. As pessoas que estavam ao meu redor não viram aquilo, mas pra mim foi uma despedida. Eu tava me despedindo de todo mundo. E eu lembro que o ar, não sei se tem como explicar, mas como se fosse num dia de velório, um cemitério, algo do tipo, como se desse pra sentir o cheiro da morte aquele dia. E eu lembro que a única voz que tinha na minha cabeça era que eu ia para uma rodovia que tinha ali próximo, e eu ia para ali e o primeiro carro, o primeiro caminhão que aparecesse, eu ia dar fim na minha vida. E eu cheguei na rodovia, eu andei mais ou menos 30, 40 minutos no acostamento da rodovia,
e nenhum carro passou, né? Na minha visão, nenhum carro passou. E eu olhei para o céu e com as últimas forças ali que eu tinha, eu falei, se o Senhor realmente existe, o Senhor está aí, o Senhor me ajuda, o Senhor me socorre de alguma forma. O Senhor me socorre. Não é possível que o Senhor não está vendo o que eu estou passando. A família já era da igreja. Eu nunca tinha me entregado de fato, né? Pelo contrário, eu tinha sempre na minha cabeça que eu ia viver minha vida fora dessa questão de igreja, de céu e inferno, mas eu não sabia quanto aquilo estava me afetando, né? Eu era literalmente cego para isso. Eu lembro que na época a gente estava durante a pandemia ainda, né? Eu não sabia nem se a igreja estaria com portas abertas ou não. Eu fui sozinho. Eu me lembro que eu fui, peguei o ônibus, desci no centro da cidade e a partir daquele dia, a minha decisão de me libertar daquilo, acho que foi o ponto-chave de tudo, né? Porque é aquela questão da entrega. E ele, no final da reunião, o pastor viu que eu estava ali, ele veio conversar comigo, ele fez a oração e naquele momento eu fui liberto. E quando eu fui liberto, a primeira ação que eu tomei quando eu consegui recobrar minha consciência foi justamente me batizar naquele mesmo dia. Mesmo sem por conta das restrições não podia ser imersão completa, né? Não podia ser no batistério, na calçada mesmo, e me batizou com um copo de água que tinha um cálice de água. E a partir dali eu comecei realmente a tomar as decisões que eu sabia que ia mudar a minha vida, que ia mudar aquela situação. Queria realmente conhecer a Deus. Queria ser cheio do Espírito Santo. O pastor ele me falou do Espírito Santo e eu queria ser cheio do Espírito Santo. E a partir dali começou a ser a minha obsessão. Literalmente a minha obsessão, ser cheio do Espírito Santo. Eu queria aquilo. E tudo que era voltado à fé, tudo que era voltado a informações, a saber como que era, quem era Deus, o que era o Espírito Santo, eu me lembro que eu comecei a viver aquilo, eu comecei a viver intensamente. Que antes eu vivia para o mundo intensamente, eu comecei a viver intensamente essa questão de ser cheio de Deus. Dentro de mim eu já estava, entre aspas, já estava intimando a Deus, né? Porque eu, poxa Deus, eu sei que faz 3 meses que eu tô aqui, tudo, mas eu creio que pro Senhor não tem tempo. O Senhor não estabeleceu tempo. Eu tô buscando, eu já tirei tudo que podia afastar o Senhor de mim, tudo aquilo que não te agradava. Eu tô buscando o Senhor, mas o que tá me faltando? Eu busquei intensamente com toda a minha vida, com todas as minhas forças que eu tinha ali. E eu lembro que eu acho que foi um dos momentos mais sinceros que eu tive em toda a minha vida. Porque não tinha mais nada ali. Ali eu deixei tudo. Foi tudo. E eu lembro que toda a sugestão que vinha, aquelas coisas que vêm na mente para tentar tirar o foco da oração, tirar a concentração, era como se dentro de mim eu pegasse aquilo como se eu rasgasse com a minha mão, que eu não queria deixar nada atrapalhar aquele momento. Que eu sabia que ia ser ali, naquele dia, naquele exato momento, que não ia ter outro dia mais tarde, que não ia ter depois, que ia ser ali que eu ia ser cheio do Espírito Santo. E foi justamente nesse dia, nessa busca, nesse local ali, diante do altar, que Deus me fez completo. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia, naquele momento. A partir dali, desse dia em diante, Deus começou a mudar muitas coisas da minha vida. Na minha casa, eu percebi que através do que aconteceu na minha vida, meus pais começaram a ser afetados. Todo mundo que estava perto ali de mim começou a ser afetado de uma forma positiva, né? Minha mãe, com relacionamento com meu pai, dentro de casa a gente como família mesmo, começou a ter um relacionamento. É como se o Espírito Santo tivesse vindo morar ali dentro com a gente, né? Ele realmente veio, né? Na minha vida financeira, uma porta acabou se fechando na onde eu trabalhava. Tempos depois, Deus deu a direção da gente começar também o nosso próprio negócio. Hoje eu tenho sou autônomo, né? Tenho uma confeitaria online,
esse negócio junto ali com a minha mãe. E hoje, para alguém que não tinha mais esperança nenhuma de vida, ter conhecido a vida, ter conhecido a própria vida, a razão da vida, e poder passar vida para outras pessoas, alguém que já tinha desistido de tudo, não tem explicação, não tem coisa melhor. Eu sou grato primeiramente a Deus e com certeza a essas portas, as portas da Igreja Universal que estavam abertas, mesmo no momento de pandemia, que ficaram ali abertas, que foram um serviço mais do que essencial para mim. Não tem outra palavra a não ser gratidão. Quantos maços de cigarro você fuma por dia? Ou em uma noite? 1, 2? O Lucas fumava 3. Mas isso não era suficiente. Ele tinha que se embebedar. Ele tinha que se mutilar. E os cortes eram tão profundos que ele tinha que ir ao hospital depois. Imagine só você receber cuidados médicos diante das mutilações que ele realizava no seu próprio corpo. Isso era devido às crises de ansiedade que ele tinha. Ele perdeu o emprego, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. O problema do Lucas não era a falta de inteligência, não era a falta de família ou de oportunidades, era a ausência do Espírito de Deus. Ele queria ser feliz, ele queria fazer os seus pais felizes, mas isso não era possível. Dentro dele havia um encosto ou encostos que precisavam ser arrancados, e isso aconteceu quando ele buscou o Espírito Santo. Ele foi purificado, ele usou a água do poço do solo sagrado, ele exercitou a fé, ele foi humilde. E é o que muita gente está precisando, sabe? Tomar aquele comprimido chamado humildade, ele é de graça. Ele está ao alcance de todos, de pobres, de ricos, de famosos, de anônimos. Se chama o comprimido da humildade. Toma ele, um por dia, que vai fazer muito bem a você. Ele tomou esse comprimido. Ele reconheceu, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar a Deus. E então, participando das reuniões do Espírito Santo, a sua sede, a sede da sua alma foi saciada. Acabou. Não fuma, não se droga, não se mutila, já não tem mais ataques de ansiedade. Quer dizer, hoje consegue se relacionar com as pessoas. Hoje é um filho de quem a família se orgulha. Hoje o nosso país se orgulha de um caso verídico como este. É isso que Deus quer fazer com você, com o seu filho, com a sua esposa. Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Buscar a água do Espírito Santo, a única capaz de saciar a sede da nossa alma. Domingo, ao pôr do sol, aqui, ó. Templo de Salomão, que não tem placa de igreja, é o lugar onde você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Se não acontecer nada, eu deixo de pregar esta palavra. Em cada parada no pedágio, uma mensagem que não tem preço. A depressão pode ser vencida. A ação do movimento Depressão Tem Cura foi na Ponte Rio-Niterói e encerrou o mês de atividades em apoio à campanha Setembro Amarelo. Nós fizemos recentemente o Valorize Sua Vida e fizemos também o SOS Vida Setembro Amarelo. Estamos aqui na Praça do Pedágio e lá nas cabines eles estão recebendo um folheto, né, um material, dando todo apoio emocional para as pessoas que têm sofrido com esse problema. No guichê, os funcionários entregavam um panfleto com a mensagem de apoio. Cartazes também foram espalhados por trechos importantes da pista. Cerca de 150 mil veículos passam por aqui todo dia. Uma vitrine para a conscientização do problema. A Ecoponte se uniu hoje ao projeto Depressão Tem Cura, exatamente para dar visibilidade a esse tema tão importante e alertar os nossos usuários sobre as questões de saúde mental, em especial nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. A vereadora Tânia Bastos, que também apoia a ação, diz que o objetivo é conscientizar o maior número possível de pessoas. Nós temos visto muitas pessoas com problema de depressão e com a pandemia isso se agravou cada vez mais. Nós sabemos o quanto é importante a autoajuda. Então, estamos aqui com essa parceria com a Ecoponte e também com o projeto Depressão Tem Cura, porque o único objetivo dessa campanha é salvar vidas. Então,
precisamos cada vez mais falar sobre esse problema. Com a pandemia, o número de casos de depressão aumentou. A sensação de solidão, insegurança, angústia, bem como a instabilidade econômica, tudo contribuiu para o crescimento da doença. Muitos dizem que a depressão é frescura, a depressão é a falta de ter o que fazer, é a falta de alguma coisa, de uma atividade. Mas nós sabemos que a depressão não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe idade. A depressão está aí. A depressão é a pandemia do século XXI. Segundo a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e chegou a registrar o maior índice de depressão da América Latina. Durante a pandemia, a situação se agravou. Um estudo feito pela UERJ mostrou um aumento de 90% nos casos de depressão, enquanto o número de pessoas sofrendo com ansiedade e estresse agudo praticamente dobrou entre os meses de março e abril de 2020. Diante desse cenário, Antônio ressalta que toda ação é bem-vinda. E é fazendo um trabalho de formiguinha que o grupo já observa resultados positivos. A pessoa pode sim vencer a depressão. A prova disso é que nós temos vários voluntários conosco que venceram a depressão. E ela pode sim ter a certeza que a depressão tem cura. Depende só dela. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 3333. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Você precisa de ajuda? Nós estamos aqui para lhe ajudar, independentemente da gravidade do seu problema, independentemente dos erros que você tenha cometido, escolhas erradas. Você se envolveu com pessoas indevidas, andou em lugares indevidos e aí agora você está sofrendo as consequências dessas escolhas erradas. A depressão lhe está amargurando, está acabando com você. Meu amigo, nós temos o grupo, a depressão tem cura. Você pode contar com a nossa ajuda. Temos ajudado a milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E queremos e podemos lhe ajudar. A única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Seja sincero, inclusive agora. Como é que é? Agora. Liga para a gente agora. Nós temos a central de atendimento aqui no Templo de Salomão, à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Aí estão os voluntários do grupo Depressão Tem Cura. Essas pessoas também superaram a depressão. Essas pessoas tiveram problemas graves de saúde, vícios, problemas familiares, problemas econômicos. Todas elas sofreram, como eu, uma perda. E essas pessoas enfrentaram momentos difíceis, mas hoje estão bem, felizes, alegres. Têm os seus problemas? Sim, mas vencendo, superando todos os desafios da vida. Por quê? Porque os obreiros, os auxiliares aqui do Templo de Salomão, os levitas, os colaboradores, eles tiveram a sede da sua alma, a sede da nossa alma foi saciada. Então hoje nós podemos lhe ajudar, independentemente do seu credo religioso. Você não terá que pagar nada. Ligue agora. Ligue e fale com um dos nossos assistentes. Ligue agora. 3573-3535, 0 operadora 11. Meu nome é Thaís Eduarda, tenho 20 anos, sou estudante de TI. Eu não gostava da Igreja Universal. Tinha um certo preconceito em relação à igreja, em relação aos pastores e principalmente ao Bispo Macedo. Eu via ele como um ladrão.
A minha família também assistia muita fake news, né? Então me passava tudo isso. E eu também assisti os vídeos, né, que mostrava eles contando dinheiro e na minha cabeça aquilo ali era uma blasfêmia contra Deus, né? Eu falava assim que eles iam ter que pagar por tudo aquilo e que eu jamais pisaria os meus pés na Igreja Universal. Eu cresci em um lar muito conturbado, né? E quando os meus pais se separaram, né, o casamento deles chegou ao fim devido a brigas, traições, agressões. E eu era muito apegada ao meu pai. Então, quando eu vi ele indo embora de casa, isso tirou o chão dos meus pés. Né? Isso me abalou muito. E aí eu desenvolvi, né, a depressão logo em seguida, né, porque era um vazio e uma dor muito grande, né, uma decepção mesmo que eu tive. E aí eu comecei a desenvolver a depressão, né? E junto com ela veio a síndrome do pânico. Eu não podia ficar sozinha em nenhum lugar. Na época eu estudava na escola, então a todo momento eu pensava que eu ia morrer. Naquele exato momento eu ia morrer. Então a minha mãe, aonde ela estivesse, ela tinha que sair do emprego, ela tinha que mandar alguém me pegar na escola naquele momento. Se eu estivesse em casa, alguém tinha que ir para minha casa para poder me levar para o hospital, porque eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento. Eu tinha muito medo de morrer. E na minha cabeça vinha várias cenas, né, de morte que aconteceria comigo naquele momento. Então eu entrava em pânico. Eu só queria sair daquilo. E as crises demoravam de 20 minutos a 1 hora. E eu me recordo até de uma vez que eu fui pro hospital e a médica falou assim pra mim que se eu não me acalmasse naquele momento eu ia ter um ataque cardíaco. E até que chegou um momento que a psicóloga virou pra mim e falou assim: não tem mais jeito pra você. Ou você tem que tomar esse remédio aqui, mas se não tiver fazendo efeito, eu não sei mais o que te receitar. Ela chegou a falar isso pra mim, e aí foi aí que eu me vi sem saída. Eu já não estava mais aguentando a situação que eu estava vivendo, né? Então, de madrugada, eu levantei e eu peguei a faca para cortar os meus pulsos, né? Porque era o único modo que eu via de solucionar aquilo ali, tudo que eu estava vivendo, de aliviar o que eu sentia. Porque eu não tinha esperança, ninguém me dava esperança que aquilo ia passar, os médicos não me davam esperança. Então, a única forma de eu aliviar aquilo ali era tirando minha vida. Na hora que eu fui cortar, né, os meus pulsos, eu não tive força para passar a faca. É como se algo segurasse a minha mão e eu não consegui terminar. Eu lembro que eu joguei a faca, né, e a minha mãe estava dormindo, ela só soube no outro dia, né, ela não ia ver nada. E eu voltei chorando, né, para a cama. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. Eu falei que se Ele existisse, Ele me ajudasse. Eu falei para minha mãe que eu precisava ir em algum lugar, né, uma igreja, qualquer lugar que solucionasse o meu problema. E a minha mãe me levou a primeira vez na Igreja Universal, né. Quando eu entrei com receio, né, devido a tudo que eu ouvia. Mas eu recebi a oração naquele dia. E quando eu voltei para casa, que eu fui dormir, aquele dia eu não tomei remédio, né? Eu consegui dormir em paz. E na semana seguinte, numa sexta-feira, a cunhada da minha tia chegou na minha casa com uma rosa. E eu associei a Igreja Universal. Perguntei para ela se ela estava frequentando, ela disse que estava. E eu pedi para ir com ela. E ela me levou numa quarta-feira na igreja. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, quem estava fazendo uma transmissão era o Bispo Macedo. E ficou um conflito, né, dentro de mim, na minha mente, porque vinha contra tudo que eu pensava dele, mas eu precisava de ajuda. E eu lembro que o bispo falou assim para mim, não importa como esteja a sua vida, Deus pode te ajudar. E era a oração que eu tinha feito, né, na primeira vez que eu tinha tentado o suicídio pela primeira vez. E quando eu ouvi aquilo, eu criei no que o bispo falou, né? E eu lembro que naquele momento, dentro de mim mudou, porque o vazio que eu estava carregando, que me trazia uma dor imensa, que me levava a querer tirar a minha própria vida, sumiu naquele momento. Naquele momento acabou mesmo. E eu lembro que depois daquele dia, eu não deixei mais, né, de frequentar a Igreja Universal. Eu continuei, fiz as correntes, eu obedecia tudo que o pastor falava.
pedi perdão para Deus por tudo que eu pensava do Bispo Macedo, porque eu vi que ele pregava a Deus. E aí eu me batizei nas águas, né? Tive encontro com Deus. Eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu ouvi dizer que o Espírito Santo era o único que podia transformar a minha vida, que podia me preencher de verdade, que podia ocupar o lugar que o meu pai ocupava dentro de mim, né? Porque para mim eu não tinha mais valor. E eu comecei a buscar o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu passei a obedecer tudo que o pastor falava. Eu larguei tudo que tinha que largar. Eu abri mão mesmo das minhas vontades, do que eu pensava, do meu jeito. E eu passei a obedecer a palavra de Deus, né? E teve uma quarta-feira, né, que eu fui para uma reunião. E naquela reunião eu falei assim, meu Deus, até aqui eu tentei sozinha, né? Viver a minha vida, suprir esse vazio, né? E hoje eu quero dar essa vida para o Senhor. Quero entregar isso que eu tenho para o Senhor. E naquele momento eu ouvi Deus falar dentro de mim, eu sou contigo. E ali tudo mudou, porque o vazio que eu tinha, porque eu era sozinha, porque eu não tinha valor, ali acabou, porque eu sabia que dentro de mim existia alguém que estaria comigo 24 horas. Então, naquele momento, eu pude ver que eu podia vencer qualquer coisa, que nada era mais tão grande como eu via, que eu não estava sozinha, que eu tinha valor sim para Deus. Ali eu recebi uma felicidade que não tem preço, uma alegria que é impagável, que eu nunca tive na minha vida. A minha vida hoje ela é transformada, né? Hoje, em questão familiar, né, eu tenho um bom relacionamento com os meus pais, já não guardo mais mágoa, mais raiva do meu pai, tenho um bom relacionamento com ele, com a minha mãe, né? O meu lar hoje tem paz. Estou cursando faculdade de TI, a minha vida profissional está se desenvolvendo. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. A Igreja Universal me ajudou a ser feliz. O Espírito Santo hoje, ele é tudo para mim. Ele é a minha vida, ele me guia, ele me orienta. Eu sei que ele está comigo em todos os momentos, ele me dá força. Ele é impagável. Porque Deus é grande, ele faz coisas grandes. O caso verídico da Thaís prova isso para todos nós. Hoje, estudante de TI, ela que pensava que nunca conheceria a felicidade, ela que, por causa do preconceito, do orgulho, dizia que jamais pisaria aos pés na Universal. E foi justamente na Universal que ela recebeu o acompanhamento e a ajuda necessária para vencer o síndrome do pânico, a depressão, ela que chegou a tentar contra a sua própria vida, hoje transformada, batizada com o Espírito Santo, feliz, realizada. Essa é a proposta de Deus para você, católico, para você, evangélico, você espírita, judeu, você famoso ou anônimo, rico ou pobre, não importa, meu amigo, você que já tentou tirar a sua própria vida, sabe por que Deus livrou você da morte? Você disse, eu nem me matar eu consigo, nem a morte me quer. Não, não foi isso não. Foi Deus que não deixou você tirar a sua própria vida. Deus não permitiu que você morresse, porque Ele sabia que você estaria me assistindo aí agora. Eu sei que você quer desligar o seu televisor, o seu computador, o seu rádio receptor, mas o Espírito de Deus não permitiu. Porque a verdade que estamos falando dói, mas liberta você de todo engano. Chegou a hora de você tomar uma decisão, de buscar o Espírito Santo. Você vai trazer uma garrafinha vazia e você vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Domingo, a partir das 17 horas, o poço do solo sagrado estará à sua inteira disposição. Você vai usar esta água nos primeiros 15 minutos do encontro. Você vai ser purificado. O síndrome do pânico, desejo de suicídio, a depressão, o vício, tudo isso vai ser arrancado de dentro de você. E você vai ouvir a palavra de Deus. Vamos estudar o livro do Apocalipse. E depois vamos buscar o Espírito Santo. E assim como aconteceu com a Thaís, vai acontecer com você também. Creia! E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre.
Até este momento, a igreja tem representado o reino de Deus na terra. Mas após a 7ª trombeta, o Senhor Jesus tomará posse do mundo. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, finalmente será respondida. Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a 7ª trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estudar o livro do Apocalipse enriquece a nossa fé, nos fortalece, a nossa comunhão com Deus, ela é fortalecida, você desenvolve na vida espiritual e se torna apto para vencer os desafios, as perseguições, os problemas, as tribulações que fazem parte da vida. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, estaremos juntos estudando a 7ª trombeta. Estaremos concluindo o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Venha preparado para buscar e receber o Espírito de Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10.000 quilômetros, atravessando o oceano, vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente. E pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não.
só o som